O Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nessa quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Bom dia, um bom café para nós. Se liga nos destaques, hein? Jair, fora da temporada e do primeiro semestre do ano que vem, mais de 9 meses de recuperação, vamos falar sobre esse assunto. Chegada dos reforços, Cuesta, Matheus França, vem mais gente por aí. Movimentação na janela, mais de 70 milhões arrecadados com vendas e saídas. Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora. Então, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Graças a você, torcedor, nós estamos no Top 5. Quinto maior canal que fala de Vasco da Gama aqui no YouTube. Gratidão a você. Bom, direto e reto no assunto Jair. Lesão gravíssima confirmada pelo Vasco da Gama, comprometeu os ligamentos do joelho direito, o menisco, e ele vai ter que passar por uma cirurgia. Previsão, né? Recuperação, qual é o tempo? 9 meses a 12 meses. É um tratamento muito longo, porque foi mais grave do que do joelho esquerdo. O outro joelho que ele operou em 2024, né, no início do ano, num clássico com o Flamengo, se recuperou no finalzinho da temporada, jogou algumas partidas, iniciou bem esse ano e estava muito bem. Fatalidade. Por que eu digo isso? O Jair confidenciou a pessoas do Vasco que antes da entrada criminosa do Aderlan, ele prendeu, e é visível isso na imagem, ele prende o bico do pé direito na grama e ele dá aquela torcida para dentro, né? Que chama-se valgo do joelho. Então ele, por um tropeço, digamos assim, ele mesmo fez a entorse. Claro que a entrada na sequência, milésimos de segundos depois, pode ter agravado o quadro. Mas não foi pela entrada que ele teve a lesão. Essa é uma diferença porque ele disse a pessoas do Vasco que sentiu o estalo quando o pé agarrou. De qualquer forma, a entrada foi desqualificante, não podia. O Klaus, um árbitro que se deixou passar, eu não entendi a arbitragem domingo, mas enfim, nem falta deu, e foi muita falta, e era até para expulsão, mas a lesão, segundo o Jair, não foi ocasionada pelo choque. Antes, ele sentiu o estalo. Detalhe, o Aderlan veio a público na rede social dele dizer que lamentar a lesão do Jair, esse era o mínimo que ele tinha que fazer, mesmo não sabendo que ele não foi o causador direto, né? Ele foi como uma consequência. Mas aí eu não consigo compactuar que torcedores invadam a rede social dele para xingar ele, para ameaçar ele, a esposa, os filhos. Não, aí não, torcedor. Aí passamos do limite. Aí perdemos completamente a razão. A razoabilidade foi para a casa do Charvalho. Aí não. Aí não dá para compactuar. Se fosse comprovada a lesão mediante ao trauma, ou seja, mediante ao choque, eu defendo, e falei isso ontem na live, antes da apresentação dos novos reforços, que quem causou o trauma ficasse, mas não está na lei isso, ficasse o tempo que o cara vai ficar inativo. O Jair deve ficar de 9 a 12 meses. O Aderlan não jogaria esse período. Ué, mas não foi o caso. O Vasco tem contrato com o Jair até dezembro desse ano. O Admar Lopes disse ontem, e eu busquei mais informações, que o Vasco vai renovar o contrato dele. Não disse o tempo. Mas pelo que eu conheço do Pedrinho, esse tempo vai ser de 1 ano, até dezembro de 2026. Pedrinho ficou muito sensibilizado quando soube do resultado, ligou para o Jair, muito emocionado, porque se colocou na situação do Jair. Ele, Pedrinho, passou por essa situação quando era jogador, às vésperas de um jogo da seleção brasileira, ele convocado, uma entrada criminosa em São Januário, que dali para frente a carreira do Pedrinho foi diferente, inclusive. Então assim, e o Vasco jamais vai abandonar o Jair. Então 1 ano de contrato eu acho fantástico para que ele se recupere e depois se vai seguir no Vasco, vai seguir a vida dele em outro lugar, aí é o ser humano que a gente está cuidando primeiro. E acho que isso é fantástico, é um golaço do Vasco. Bom, antes de seguir aqui falando sobre Cuesta, Matheus França e movimentação de mercado, quero lembrar você, já que falei de dinheiro, você vai apostar em kto.bet.br. Por que, Azevedo? Porque é o site mais seguro para você mandar a sua aposta. É para maiores de 18 anos, tem eliminatórias agora, tem meio de semana, não tem Campeonato Brasileiro, não tem Copa do Brasil, mas tem os jogos rolando pelo mundo, aí seleções em campo e claro que kto.bet.br traz tudo para você. Aposte com responsabilidade, é apenas um jogo, é para você se divertir,
Não vai apostar o que você não tem e nem acha que vai ficar milionário em aposta esportiva. É para divertir. Brincou lá, botou, ganhou, legal. Perdeu, não pode fazer falta. Fechado? Deixo aqui nos comentários o meu link fixado para você abrir a sua conta e dar aquela moral para o meu trabalho também. Eu aposto na KTO, mas eu tenho muito mais de 18 anos, né? Aliás, vou fazer 48 nesse mês, dia 22, completo 48 anos, comemorar com vocês. Vamos lá. O Vasco movimentou mais de 70 milhões de reais em negociações nessa temporada, nessa janela de transferências, melhor dizendo, do futebol brasileiro. São negociações como, vamos lá, João Vitor, que foi vendido por 4 milhões e meio de euros, que dá aproximadamente 28 milhões de reais ao CSKA. Luiz Gustavo, que foi vendido ao Bahia por 5 de euros, mais ou menos 31 milhões e meio de reais. Eric Marcos, que foi vendido para o Ludogorets por 1.250.000 euros, aproximadamente 8 milhões de reais. E o Figueiredo, que o Vasco vendeu metade, né, ao Alverca, 50%, faturando 750 mil euros, o que dá mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Essa soma gira em torno de 71 a 72 milhões de reais, que depende da cotação, de quando vai ser pago. Obviamente que não é pago tudo agora, mas mostra que o trabalho do Admar tem sido muito proveitoso nas chegadas e nas saídas, nas oportunidades. O Vasco trouxe, na minha avaliação, reforços pontuais e titulares. Cuesta vem para ser titular, Robert Renan vem para ser titular, Thiago Mendes veio para ser titular e o Matheus França também. O Andrés Gomes vai ser uma grande opção de banco de reservas. E aí, meus amigos, vem mais um zagueiro destro. A volta do Barros também. Então a gente ganhou opções no banco. Eu falava sobre isso ontem, antes da live, que aliás gostei muito da apresentação dos dois, do Matheus França, também do Cuesta, muito firme, muito centrado, sabendo do que estava falando. Assim, gente, todo grande elenco precisa ter pelo menos 16 titulares. Se eu escalar um time aqui titular, não vai ficar aborrecido e vou botar opções no banco para você observar que há pelo menos 5 ou até mais boas opções agora. Vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, todo mundo recuperado, né? Cuesta, Renan e Piton. Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Matheus França, Rayan e Verratti, Nuno e Verratti, Rayan e Nuno. Tira um do ataque. No banco, opções. Lucas Freitas é uma boa opção para a zaga. Quem vier para o lado direito, espero que também seja uma boa opção. Hugo Moura é uma boa opção para volante. Tietê, da mesma forma. Se for o Tietê o titular, Thiago Mendes é uma boa para essa posição. Você tem Estrela, que vai se firmar, é um bom jogador. Você tem o David para o ataque, você tem o Andrés Gomes para o ataque e você tem o próprio Garré, que tem que ser mais bem trabalhado. E o GB. A gente passa a ter opções, porque o Diniz precisa usar o banco, apesar dele demorar a mexer. Mas acho que essa janela, obviamente que vai depender muito da bola entrar, foi a melhor janela dos últimos anos do Vasco. Que isso, Azevedo? Pô, em 2023 trouxe Payet, Medel, Verratti. Peraí. Payet, Medel, ok. Verratti era uma incógnita, ninguém conhecia. Vinha do Belgrano, um time que não tem a expressão no futebol argentino, mas chegou brilhando. O cara hoje tem 57 gols com a camisa do Vasco. É o maior artilheiro do futebol brasileiro em atividade, 24 gols e 2 assistências. O Cano tem 19 gols. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, 3 gols atrás do Caio Jorge. Agora, ele é uma realidade no Vasco, mas era um desconhecido. Tanto que ele chega 3 dias antes do jogo com o Grêmio, e o Seba Ferreira, que veio da MLS, era o cara. Jogou absolutamente nada, perdeu o gol, Verratti entrou, 1-0 Vasco contra o Grêmio, e aí a história dele começou. Então, assim, essa janela a gente traz mais jogadores que você já conhece e que pode dizer, não, vão dar certo. Paulinho era uma incógnita, deu super certo, mas era uma incógnita. Payet era uma certeza e deu certo em vários momentos. Medel da mesma forma. Michael foi também importante. O Verratti era uma incógnita. Então assim, mas deram certo. Se essa janela toda der certo, ela se torna, na minha avaliação, uma melhor janela. Porque todos vêm com condições de serem titulares.
Vamos ver? Que a bola entre e que a gente possa comemorar muito. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho e sempre lembrando, em toda a descrição de vídeo aqui do canal tem também o link para o Wallplay, para você abrir a sua conta no Wallplay. O Wallplay é o melhor streaming que você pode encontrar na internet. Você tem todos os conteúdos do Wall em um só lugar. Tem futebol, tem UFC, tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem filmes, tem séries e tem desconto em ingresso. Então, descrição do vídeo, tá o link para você abrir a sua conta e dar aquela moral também para o canal. Fechado? Grande abraço e até mais tarde. 1000 amigos falando de Vasco da Gama. Se a gente tirar a Vasco TV, que é o veículo oficial do Vasco, aí somos top 4, quarto maior canal que fala de Vasco no YouTube. Gratidão, torcedor. Bom, hoje é aniversário do Felipe, diretor executivo do Vasco da Gama. Parabéns ao Felipe, que é um dos grandes ídolos da nossa torcida, um dos grandes campeões da nossa história, hoje numa função diferente. Ontem foi aniversário do Abel Braga, perdão, Abel, esqueci de parabenizá-lo também. Parabéns ao Abelão, jogador e técnico, campeão pelo Vasco da Gama. Representaram a nossa camisa sempre. Parabéns aos dois. Bom, hoje o Vasco apresenta mais 2 reforços. Atenção, hein? Meio-dia, eu estarei lá no centro comercial, onde o Vasco tem o escritório da SAF, para fazer ao vivo a apresentação do Matheus França, camisa 9, e esse cara aqui, ó, Carlos Cuesta, camisa número 46, exatamente, colombiano de 26 anos, assinou contrato de 1 ano e meio com o Vasco da Gama e vem com personalidade para ser o xerife da nossa zaga. Tem até essa montagem que é bem interessante, mas que ele venha para comandar. Até escrevi lá no post do Vasco, no Instagram, falei, ó, acabou o amor na nossa defesa. Tem que virar um inferno mesmo, perturbar os adversários. Não pode chegar chegando achando que tá maneiro entrar na defesa do Vasco, não. Pô, para. Tem que comandar. E agora, a bola vai estar com o Diniz. Porque essa janela de transferências, cara, eu já até tirei, não tô com o chapéu, mas é para tirar o chapéu pro Admar. Porque o que ele fez com poucos recursos e principalmente o modelo de negócio escolhido pelo Vasco da Gama, tendo à frente o Admar Lopes, com a sua capacidade técnica, com o seu network, o Vasco entrou num outro cenário de negociações. Até o Admar fosse com o gastador Alexandre, que está hoje no Santos, rapaz, me fugiu o sobrenome dele, daqui a pouco eu lembro, Alexandre Matos, fosse com o Paulo Brax ou com o Marcelo Santana, o Vasco saía tentando comprar, ou comprava. Bons ou maus jogadores, comprava. Se eles não performassem, senta no prejuízo. Se eu for enumerar aqui, a gente vai chorar. Prefiro não. O modelo trazido pelo Admar, empréstimo, opção de compra em caso de performance. O que ele faz? Ele empurra no jogador, ó, você tem que performar para ficar. Se não performar, não fica. E é muito simples. Você chega 1 ano de contrato ou 1 ano e meio, que é o caso do Carlos Cuesta, mas o Andrés Gomes é 1, Matheus França é 1, Robert Renan é 1. Cara, se os caras quiserem ficar no Vasco, eles vão se empenhar. Se eles se empenharem, eles vão desempenhar. Se eles desempenharem, o Vasco está ganhando. Então vale o investimento. Agora, você vai lá e paga 2 milhões de euros ou dólares num cara. O cara não desempenha, ele faz assim, ó, senta. Senta no contrato. E aí a gente toma. E tem que pagar os 2 milhões de dólares. Que não sejam à vista, que sejam parcelados, não importa, o valor tem que ser pago. Nós fizemos muitas contratações que, inclusive, a atual gestão está pagando, lá da 777, que era parcelado, normal. Só que o cara não performou. E se você somar essa janela de contratações, zagueiros Carlos Cuesta, Robert Renan, a zaga nossa precisava de titulares. Chegaram 2. Volante, Thiago Mendes, Barros de volta do empréstimo, meia Matheus França e o Andrés Gomes. O Vasco ganhou opções dessas 6 aí para o time titular e banco de reservas. Eu sempre bati nessa tecla e repito, todo time que quer chegar a algum lugar tem que ter 16 titulares. Aqueles 5 que vão entrar durante o jogo, mesmo que o Diniz não use, mas são caras que não vão cair o ritmo do time. E tecnicamente não tem um desnível. Então, torcedor, vejo essa janela
no papel, muito boa, talvez semelhante à de 2023. Acho essa superior no papel, porque tecnicamente a de 2023, por exemplo, que o Verratti veio, nós não conhecíamos o Verratti. Todos os jogadores que estão agora são conhecidos, ou porque já jogaram no Brasil, ou no caso do Cuesta, que é de seleção colombiana, que é uma baita seleção. Não é a seleção chilena que tira o pulgar, não vai. Mas a gente comprou Jean Davi, comprou Lloyd Augusto, comprou Maxime, comprou Garré, e os caras não performaram. O treinador não entende da forma que ele joga, não gosta e tal. Enfim, é um modelo de negócio diferente. Que dê muito certo, que o Vasco consiga melhorar o seu time, porque nós, torcedores, merecemos ter uma equipe que performe sem dar sustos. O Vasco não é time para entrar no Campeonato Brasileiro e se limitar a brigar para não ser rebaixado, e muito menos para a Sul-Americana. O Vasco é um clube que tem a tradição de ter grandes times, de brigar na parte alta da tabela, só que precisa recuperar esse tempo, que está perdido. Tempo perdido, isso aí já virou até música. E é verdade. O Vasco precisa correr atrás desse tempo, resgatar. Demanda tempo, dinheiro e inteligência. Tempo não dá para correr. O dinheiro não dá para gastar. Mas a inteligência tem que saber usar. E o Vasco soube usar nessa janela de transferências. Que esses caras performem. Contra o Botafogo, o Cuesta não pode jogar, porque ele não está inscrito na Copa do Brasil nessa fase, mas contra o Ceará, dia 14 sim. Aliás, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Gente, ó, tô preparando uma surpresa aqui, já vou dar um spoiler. O canal vai completar 5 anos em janeiro, mas a gente vai lançar daqui a pouquinho, semana que vem, a ideia é dia 8, segunda-feira que vem, o nosso site do canal. Espero muito contar com vocês, porque vocês vão participar ativamente do site, vocês vão entender como. Outra coisa, ontem na live de membros, o Jader, participando com a gente, falou assim, porra, Fábio, fala aí dos caras que estão meio encostados, que não estão atuando e tal, vamos lá. Paulo Henrique com edema na coxa direita, Tietchan com edema na coxa esquerda, devem ficar à disposição para o jogo com o Botafogo. O Vasco tem ainda aí mais alguns dias até essa partida, mais 9 dias. Jair, hoje vai fazer exames, há uma preocupação muito grande no Vasco. Tomara que não aconteça nada de grave no joelho dele, tenha sido só uma entorse, fique ali alguns dias, mas nada de LCA, pelo amor de Deus, né? Rompimento no outro, e é o outro joelho, o direito, ele operou foi o esquerdo. Paulinho está com problema de lombalgia, o Adson, esse não volta esse ano, é questão de tíbia, e o Maurício Lemos, que até o Jader perguntou, amigo, não está sendo relacionado, não vai ser mais utilizado, e veio no modelo assim, cara, chegou, não performou, não é nem comprar, mas não renova o contrato. É isso, não performou, ficou muito tempo fora, dor na costela, dor na sobrancelha, dor no... Não foi, esquece. Vai ter que ficar com ele até o final do ano. Aí no final da live o JP me perguntou assim, live de membros, gente. Vem ser membro do nosso canal, participe. Tem 3 categorias para você participar. Fanático Vascaíno, R$ 1,99, Cruz Maltino, R$ 4,99 e Trembala Novo, R$ 19,99. Só acessar aqui o nosso canal, você vai ter todo o descritivo ali, como cada um ali, descrição de cada categoria. Mas, gente, o Vasco hoje tem alguns jogadores que não performam. E você tem que sentar no contrato. Aí o JP perguntou assim, e o Puma? Vai sair de graça? Se não houver renovação, vai. Fazer o quê? A forma como foi conduzido o contrato e agora a atual gestão só pegou o embrulho. Pô, vale a pena? Vou pagar quanto? Tem que fazer conta, amigo. E dinheiro na mão de quem não sabe gastar é vendaval. Na do Admar, gostei. Gostei do que vi. Um grande abraço, espero vocês mais tarde, meio-dia, direto para a gente fazer a live da apresentação dos nossos 2 novos reforços. 2 titulares, hein? Carlos Cuesta e também Matheus França. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que contratou alguns jogadores nessa janela de transferências e agora o Fernando Diniz, com o tempo da pausa da data FIFA, vai poder incrementar muito mais aí nesse time do Vasco e poder aí jogar bem melhor do que vinha jogando e conseguir, né, os seus objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!